Estimado aluno, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para o nosso último capítulo da nossa série Estudando Química com a hidroxicloroquina. Muito bem, neste capítulo nós vamos entender sobre concentração de solução. Vamos trabalhar a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. Solução é quando nós temos duas ou mais substâncias misturadas e aí nós temos o que denominamos de solução. E numa solução nós temos os componentes denominados soluto e temos o componente denominado de solvente. Bom, o que é um e o que é outro, você pode entender bem por menor também em uma das nossas videoaulas aí no nosso canal. A princípio, nós vamos dizer que o soluto será a hidroxicloroquina, que uma pessoa irá ingerir, e o solvente será a parte líquida do corpo da pessoa, que evidentemente é o sangue. Então, e a proporção entre o soluto e o volume de uma solução, nós denominamos isso de concentração de uma solução. O que é a concentração de uma solução? É a relação, a proporção entre o soluto por volume em uma determinada solução. Essa concentração nós podemos medir de várias maneiras. Entre elas, nós temos a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. A concentração comum, nós relacionamos a massa do soluto pelo volume total da solução. Então, a massa do soluto medida em gramas e o volume total da solução medido em litros. Aqui, então, nós temos uma expressão matemática que nos permite a determinar, a calcular a concentração comum de uma solução. A concentração em quantidade de matéria está relacionado em mols, número de mols. A concentração em quantidade de matéria, representado pelo C e o N, C de concentração, N de quantidade de matéria, vai ser a quantidade de matéria, evidentemente, é medido em número de mols, dividido pelo volume total. Se você quiser uma equação que relaciona a massa em gramas para determinar a concentração em quantidade de matéria, esta equação vai ser o número de mols. Nós sabemos da aula anterior que o número de mols é a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, substituindo aqui o número de mols nesta equação, nós vamos chegar nesta equação aqui. Massa em gramas e massa molar vezes o volume. Então, para eu calcular a concentração em quantidade de matéria, se eu tiver o número de mols direto no exercício, eu pego o número de mols e divido pelo volume total. Agora, se eu tiver apenas a massa da substância no exercício, eu vou pegar a massa em gramas dessa substância e dividir pela sua massa molar vezes o volume. Então, essas duas expressões matemáticas me permitem calcular a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria em uma solução. Vamos trabalhar este conhecimento aplicando neste exercício aqui. Vamos analisar aqui, ó. Qual a concentração comum e em quantidade de matéria de hidroxicloroquina em uma pessoa com peso aproximadamente de 80 kg ao ingerir uma cápsula de 400 mg, evidentemente, deste medicamento hidroxicloroquina? Então, vamos pegar aqui. Vamos primeiro calcular a concentração comum. A concentração comum, simbolizada pelo C, e a massa em gramas e o volume. A massa em gramas, 400 miligramas. O miligramas nós temos que transformar em gramas e de miligramas para gramas a gente divide por 1000, vai ser 0,4 gramas a massa. E o volume, nós vamos pegar o volume de sangue, o volume sanguíneo da pessoa que tem peso aproximadamente 80 kg. Bom, o volume, a quantidade de sangue que uma pessoa possui no seu corpo, ela varia entre 7 a 8% do seu peso. Então vamos considerar 7%. Vamos dizer que
o volume, a quantidade de sangue na pessoa é 7% do seu peso. Então, o seu peso é 80 quilogramas, 7% de 80 vai ser 7 vezes 8, 56, seguido de outro zero ali, porque 7 vezes 0, 0, 7 vezes 8, 56. Aí, porcento quer dizer dividido por cento. Se nós dividirmos isso aqui por 100, a vírgula que está aqui volta duas casas, uma, duas. Ou seja, então a pessoa tem aproximadamente 5,6 litros de sangue no corpo. Bom, como é aproximado a massa dele, como o volume de sangue é entre 7 e 8%, nós vamos arredondar esse volume para 6 litros. Muito bem. Então, o volume sanguíneo no corpo dessa pessoa será de 6 litros. Portanto, a concentração comum vai ser 0,4 gramas, que é a massa, dividido pelo volume, que é 6, que são 6 litros. 0,4 divididos por 6, nós vamos igualar as casas após a vírgula, cortamos as vírgulas, aí 4 não dá por 60, coloco 0, e 0. 40 ainda não dá por 60, coloco 0 e 0 aqui. Aí 400 dá por 60 e nós sabemos que vai ser 6, porque 6 vezes 6, 36. Aqui vai dar 360 e sobra 40 e vai dar uma dízima aqui. Então, a concentração comum 0,06 gramas por litro de sangue em uma pessoa que ingeriu uma cápsula de 400 miligramas, sendo que essa pessoa tem um peso aproximadamente de 80 quilogramas. Muito bem, agora então vamos calcular a concentração em quantidade de matéria. Vamos fazer uma limpa aqui, ou então vamos trazer isso aqui para baixo, para que fica reservadinho aqui, e aqui nós vamos calcular a concentração em quantidade de matéria, é a pergunta, e aí a fórmula é essa aqui que nós já vimos, concentração em quantidade de matéria, a massa em gramas, massa molar e volume. A massa em gramas nós já sabemos que é 0,4 gramas. A massa molar também nós já sabemos, que calculamos da aula anterior, 335 gramas por mol. E o volume já sabemos que é de aproximadamente 6 litros. Substituindo aqui na equação, nós vamos ter 0,4 gramas dividido por 335 gramas por mol vezes 6 litros. Observe, esse gramas corta com esse gramas, só vai me sobrar mesmo o mol por litro, que é o que eu quero, a unidade de concentração em quantidade de matéria, mol por litro. Bom, 0,4 dividido por 335 vezes 6 vai me dar 2010. Aí 0,4 dividido por 2010, eu já fiz essa conta, e vai dar aproximadamente 0,02, ou seja, 0,00199. Então, nós aproximamos para 0,002 mol por litro. Essa vai ser a concentração em quantidade de matéria. Estimado aluno, amantes do conhecimento, muito obrigado por você ter estado comigo no decorrer dessas videoaulas, desta jornada. Espero ter ajudado a você, espero que você possa responder às questões ou à questão que irá cair em sua prova sobre esta molécula hidroxicloroquina, haja vista a sua grande evidência midiática no momento. Um abraço, até mais e ficamos por aqui.